Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que foi visto na aula anterior. Na aula anterior vimos o Teorema de Pitágoras. A gente viu mais a parte geométrica, revisando o Teorema de Pitágoras, já que vocês já trabalharam com ele, com o professor Dinari. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras em relação à diagonal de um quadrado. E aí veremos um exemplo de um triângulo que é retângulo e ao mesmo tempo isósceles, que é o que a gente tinha falado lá na aula 2 e eu tinha dito que vocês veriam mais à frente. Então vamos à aula de hoje. Bom, para dar início à aula de hoje, nós vamos começar vendo esse exercício aqui. Considere o quadrado ABCD de lado medindo 2U. Então, como a gente está com o quadrado de lado medindo 2U, cada lado dele mede justamente 2U. Esse U aqui a gente está se referindo à unidade, Poderia ser centímetros, metro, quilômetro, e aí de acordo com a unidade de medida que você vai adotar. Então nós temos aqui um lado, os lados do quadrado medem 2U, então a gente tem aqui essa relação, e aí a gente se pergunta o que sabemos sobre os ângulos internos de um quadrado qualquer. Os ângulos internos de um quadrado, gente, eles sempre são ângulos retos. Então, eles medem 90 graus, Ou seja, cada ângulo desse aqui, é um ângulo reto. Então, cada ângulo interno de um quadrado é um ângulo reto. Ou seja, todos os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus. E aí, traçando a diagonal, nós vamos ter dois triângulos, aqui, olhando para a diagonal, Nós vamos ter dois triângulos que são retângulos, Por exemplo, esse triângulo aqui, ABC, determinado pela diagonal, por esse lado do quadrado e por esse outro lado, ele tem um ângulo reto. Da mesma forma aqui em cima, então nós temos dois triângulos, quando a gente traça a diagonal, a gente consegue dois triângulos retângulos. E mais, E mais, o que a gente sabe quando a gente tem esses triângulos, O que mais podemos falar sobre eles? Olha, observe que quando a gente traça a diagonal, além dos triângulos serem retângulos, esse lado aqui, como é o lado do quadrado, ele mede justamente essa mesma medida aqui, Ou seja, tem justamente 2U. Então aqui nós temos uma medida 2U e aqui medida 2U. Então esse triângulo, além de ser um triângulo isósceles, ele é um triângulo retângulo. Então, além dele ser retângulo, ele é um triângulo isósceles. É justamente um exemplo do que a gente tinha falado lá na aula 2, que é possível ter um triângulo que seja isósceles e ao mesmo tempo retângulo. Então aqui está um exemplo, que nós temos dois, na verdade. Esse aqui também tem um ângulo reto aqui, Então aqui nós temos dois triângulos que são isósceles e ao mesmo tempo retângulos. É o que eu tinha falado. Bem, aqui nós vamos recordar um pouquinho sobre alguns aspectos sobre a radiciação, Quando a gente tiver, sempre que a gente tiver a raiz de d ao quadrado, onde d é um número positivo, isso aqui vai resultar justamente, o valor vai ser justamente o d, Já que o que é que seria a raiz de um número? Seria o número positivo, tal que a ele elevado ao quadrado. Isso aqui resulta justamente no radicando, que nesse caso é o d ao quadrado. Então só pode ser o d. Então temos um exemplo aqui. Raiz de 9 é justamente a raiz de 3 ao quadrado, já que 3 ao quadrado é 9. Então quem seria a raiz de 3 ao quadrado? É justamente o 3, já que 3 ao quadrado resulta em 9, ou seja, 3 ao quadrado igual a 9. Então a raiz é o valor que é elevado à potência 2, a gente sempre pode pensar dessa forma. Raiz de um certo número positivo é o número positivo que é elevado ao 2, elevado à potência 2. No caso aqui a gente está trabalhando com raiz quadrada. Então a raiz de um número positivo é sempre a raiz quadrada, perdão. A raiz quadrada de um número positivo é sempre o número que, quando eu elevo ao quadrado, resulta no radicando, que nesse caso aqui é 9. Nós temos aqui o radical e aqui o radicando, que no caso é 9. Aqui eu trouxe outro exemplo, 2, de maneira semelhante. Raiz de 16 é igual a raiz de 4 ao quadrado, que é justamente usando essa igualdade aqui, nessa relação que a gente tem,
é justamente 4. E aí a gente sempre pode ver assim, dessa forma. A raiz de um número positivo, A, como sendo o número positivo que é elevado à potência 2, né, ou seja, elevado ao quadrado, dá o radicando. Nesse caso aqui é o A, né, dessa raiz A. E aí no exemplo 1 a gente tem que a raiz é o 3, né, já que 3 ao quadrado resulta em 9, onde 9 é o radicando. E a raiz no exemplo 2 vai ser o 4, já que 4 ao quadrado dá 16. Outra observação é que quando a gente tiver, sempre que a gente tiver A vezes um certo B, né? Aqui eu coloquei x ao quadrado, mas poderia ser, por exemplo, A vezes B. Então, a raiz de A vezes B, ou seja, a raiz do produto de dois números positivos, é justamente a raiz de A vezes a raiz de B. Voltando aqui, como aqui está x ao quadrado, a gente pode pensar da mesma forma. A raiz de A vezes x ao quadrado, onde os dois são positivos, né? Você tem a raiz de A vezes a raiz de x ao quadrado. Só que a gente viu aqui que a raiz de x ao quadrado, né, a gente pode pensar dessa forma aqui, é justamente x. Então isso aqui seria raiz de A vezes x, ou x vezes a raiz de A, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Desse modo, né, agora continuando aqui, voltando para o nosso exercício, né, diante das observações que a gente já fez, né, então a gente tem o seguinte: o quadrado ABCD de lado 2, de lado medindo 2U, né? Então, a gente viu que quando a gente traçou a diagonal do quadrado, a gente obteve dois triângulos retângulos, né? Esse aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, então nós temos dois triângulos retângulos. Então, sendo triângulos retângulos, a gente vale a relação do teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da diagonal, né, do valor da medida da diagonal é igual ao quadrado, né, da medida dos catetos, né, no caso os dois quadrados. A gente teria aqui, como aqui a gente tem medindo 2u, né, a gente teria aqui medindo 2, aqui também medindo 2. Então isso resultaria justamente em d ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quando a gente passa a raiz nessa igualdade, a gente ficaria com d igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E justamente, né, a raiz de d ao quadrado, se a gente recordar, é justamente o d. E a raiz da soma de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ser justamente a raiz de 2 ao quadrado é 4 e 4 mais 2 ao quadrado, que também é 4. Então isso aqui resulta a raiz de 8. Então, o valor, calculando aí, até você pode calcular pela calculadora, a raiz de 8 vai ser justamente aproximadamente igual a 2,8284. Nesse caso aqui, U, porque é a unidade de medida que nós estamos usando. Bem, então, será que existe uma forma mais rápida de calcular a diagonal sem necessariamente estar precisando utilizar o teorema de Pitágoras? Existe. Nós vamos ver como fazer isso. Olha, de maneira geral, para a diagonal de um quadrado, né, quando a gente traça a diagonal, nós vamos ter dois triângulos que são retângulos. Esse ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui também é reto. Então, esses dois triângulos, que são limitados pela diagonal, eles vão ser triângulos retângulos. Aqui eu já nomeei o triângulo ABD e o triângulo DBC. Então, por serem triângulos retângulos, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, vamos considerar o lado do quadrado medindo L, né? Lado de medida, a medida do lado sendo L. Então, nós temos aqui nesse triângulo essa medida L e essa daqui também L. Aí, notando que D, a diagonal, vai ser justamente a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Desse triângulo retângulo. Então, aqui está o ângulo reto, então a hipotenusa é sempre o lado em que o ângulo enxerga, o ângulo reto enxerga. Nesse caso aqui, seria a diagonal, né? Lembrando lá na videoaula 1. Então, isso aqui resulta, gente, do seguinte, né? Então, aplicando o teorema, a gente tem que d ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Só que quem é L ao quadrado mais L ao quadrado? Bem, isso aqui é justamente 2L ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. O que resulta no seguinte: quando eu passo a raiz no d ao quadrado,
Então a gente está passando a raiz dos dois lados da igualdade aqui, né? Raiz de d ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 vezes L ao quadrado. Aí vocês vão recordar aí um pouquinho anteriormente que a raiz disso aqui vai resultar justamente na raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado, né? Então, e esse lado aqui a gente tem a raiz de d ao quadrado. Então isso aqui resulta justamente em d. Então d vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Mas quem é a raiz de L ao quadrado? É justamente L, né? Então o L aqui é um valor positivo, nós estamos tratando da medida de um lado, né? Não pode ser negativo, então isso aqui é sempre positivo. Então nós temos aqui que d vai ser justamente a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado, que é justamente o L. Então nós temos essa igualdade aqui, ó. Então, sempre que você tiver um quadrado, quando você traça a diagonal, o valor dessa diagonal, né, o valor do segmento que mede a diagonal de um quadrado, ele é justamente igual ao lado vezes a raiz de 2. Então, vamos voltar ao quadrado ABCD lá no início, que tem lado medindo 2u. Então, o jeito mais fácil de calcular isso aqui é aplicar na fórmula que a gente acabou de ver. A gente sabe que a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, como o lado aqui é 2, mede 2, substituindo na fórmula para a diagonal, a gente vai ter isso aqui, ó, que d vai ser 2 vezes a raiz de 2. E quanto é que vale a raiz de 2? Bem, você pode usar essa aproximação aqui, de 1,4142. Então, 2 vezes 1,4142 é justamente 2,8284, perdão, 2,8284 U. Então a medida diagonal é justamente essa. Se você voltar um pouquinho lá atrás, você vai perceber que o valor da diagonal que a gente tinha encontrado usando o Teorema de Pitágoras era justamente a raiz de 8, né? Que era justamente um valor aproximadamente igual a esse. Se você usar o valor da raiz de 2 também, você vai chegar no mesmo valor. Então é o seguinte, a gente viu lá no início, né, que usando o Teorema de Pitágoras a gente chegou nesse mesmo valor aqui aproximado, né, nesse valor aproximado. Então, opcionalmente, né, são os mesmos valores, você pode optar para calcular a diagonal dessa forma aqui, por essa fórmula, como L vezes a raiz de 2. Então, nossa aula vai ficando por aqui, né? Eu agradeço a atenção de vocês e os aguardo para a nossa próxima aula. Um abraço, gente. Até mais.